Ó, estamos gravando novamente. Estamos de volta após a pausa técnica pro café. Qual a fonte de vocês para obter esses sprites? Eu peguei esse aqui no ArtStation, pra ser mais sincero. Beleza. Mas qualquer site, coloca no Google, você acha. É bem de boa. Você bota Sprite no copyright, tá ligado? Acho um É, eu monte. não sei. Uhum. Eu não sei se esse aqui não tem copyright, não, mas Ah. como a gente não tá, não tá vendendo nada, então tá assim. Pô, Matheus. Beleza. Então todo mundo voltou aí. Eu Todos que... estão. Ironicamente falando, vocês estavam falando de temperatura de café, eu queimei a minha língua agora tomando café. Aí, tá vendo? Tá vendo por que o café morno é necessário? Não, mas café morno é ruim, mas tudo bem. Você tem que beber devagar, mano. Perfeito, perfeito. Foi Fui com, juvenil. foi com sede ao copo aí, pô? Por isso que eu sempre Beleza. boto um copinho de água gelada e um café do lado, pô. Ficar alternando ali a temperatura. Mas sem Perfeito. enrolação, pode começar, Matheus, a aula novamente. Show. O que eu quero fazer aqui? Bom, eu ia aproveitar que o bicho tá grande e fácil de ver pra gente colocar animação de morte também. Então, eu não sei se eu já botei aqui. Já botei aqui. Essa aqui é a animação de morte. Então, ele é, enfim, explode a cabeça do bicho. Então, vamos adicionar isso. Primeiro eu vou dar um load nela aqui, do mesmo jeito que eu fiz com a outra. Como sprite sheet. E aqui eu vou colocar enemy dead, que é o nome do sprite sheet, não é o nome da animação ainda. E aqui eu acho que ela é 1.dead, deixa eu ver. É isso mesmo. Beleza, mesmo frame. Agora deixa eu criar essa animação. Então, aqui vai ser um enemy. E aqui já, agora é o nome da animação. Então eu vou usar esse traço para baixo, se o nome underline, ao invés do hífen. E ao invés de pegar o enemy, ele vai pegar o hífen, que é o dead. Perfeito? Perfeito. E aí, ela também tem 30 frames, deixa eu verificar. Ela tem, na verdade, ela tem menos, ela tem 27. Não, ela tem 28, que vai do 0 a 27. Perfeito. Então, cadê 0 a 27? E aí, aqui, ao invés de tocar essa, eu vou tocar Enemy Dead. Só ver se tá funcionante. Perfeito, Nossa, que perfeito. morte terrível, hein, mano? É, filho, ele perde o brilho dos olhos aqui até. Rapaz. Beleza, então já tá funcionando. Só que, novamente, talvez. Ah, não, vamos fazer direto. Então, na hora de criar, eu vou colocar um scale nele aqui, para 0.1, como a gente tinha colocado antes. Já deve estar bom. E ele não pode spawnar no centro da tela, né? Ele tem que spawnar lá em cima, então o Y vai ser 0. Mas ele também não pode spawnar sempre no meio. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Eu vou spawnar todos os inimigos e depois eu mudo a posição deles para ver se tá bom ou não. E para spawnar os inimigos eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz com o tiro. Eu vou colocar um cooldown pra eles, pra não ficar spawnando a cada segundo, né? Então vamos lá, this.enemy spawn cooldown. Vou colocar uns... vai, um segundo, vai, vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu vou pôr um last spawnage, this.time.now. Beleza. E aí, eu já vou colocar isso aqui numa função, já tá, pra ficar mais organizado. Mas por enquanto, isso aqui que tem que ir, né? Então, isso aqui vem pra cá. E aqui eu faço o teste. If this.time.now é maior que this.lastSpawned. E aí você vai spawnar. Então deixa eu passar isso aqui pra dentro. Eu tenho que atualizar o lastSpawned. Com this.time. Perdão. Mais o cooldown. This.enemy spawn cooldown. Meu PC tá meio lagado. Gostaria de saber por quê. Enfim. E aí ele vai spawnar vários.
Só que tá tudo no mesmo lugar, se pá. Dá nem pra ver, né? Inclusive eu tenho que fazer a animação dele descer. Deixa eu fazer isso já, aqui no spawn. 7. Velocity Y. Sei lá, desce com 100 de velocidade. Ah, ele tá com a animação errada também. Enemy.idle. Agora, por que você não tá spawnando vários? Será que alguém do Ah. público sabe responder? Alguém sabe responder? Já até vi. Alguém? Por que só tá spawnando um bicho? Sendo que eu botei aqui pra spawnar vários. Vamos lá, hein? Toda tentativa é válida. Tudo bem, não foi dessa vez. Basicamente... Quer explicar, Matheus? Pode ir. Não, é só porque o Matheus ele colocou na função create, que é chamada uma vez só. E deveria ficar na update, que é chamada o tempo todo. As 30 vezes por segundo aí. E agora, na teoria, é pra spawnar vários, né? Perfeito. Parece um exército em fila indiana. Mas já tá funcionante. Vamos fazer eles spawnarem posições diferentes. Para isso, eu vou dar um espaço para ficar mais organizado. E aqui eu vou usar uma função do phaser, que é uma função matemática, que ela vai gerar valores aleatórios no intervalo que eu decidi. Então vamos lá, chamar o phaser. A função é match, né? Eu coloco aqui a função between. E aqui eu posso colocar qualquer valor de intervalo, né? Eu vou colocar... posso colocar de 0 até a largura. Então, 0 e a largura é 400. Só que tem um problema. Se eu fizer isso, vai ter bicho que vai nascer, tipo, com metade do braço para fora. Então, vou colocar uns 350. E aqui eu vou pôr 50 para dentro também. Beleza. Já tá aparentemente melhor. Só que, obviamente, eles não estão recebendo dano ainda. Já a gente vai fazer isso. Mas antes, para o meu PC não explodir, vamos fazer aquela coisa da performance que a gente fez no tiro. Deixa eu só separar isso aqui numa função bonitinha, para não ficar bagunça. Então vamos lá. Vou copiar na cara dura mesmo, para a gente ganhar tempo. Posso fechar você, aqui eu tenho que trocar para enemies. E aqui em vez de laser shot, enemy. E aqui, o inimigo não está subindo, né? Ele está descendo. Então, quando o Y do inimigo for maior que 600 da altura. Para eu saber se isso aqui está funcionando... Eita, que agora destruiu foi... Ah. Ué? Fiz alguma coisa errada? Aqui é enemy. Deixa eu ver. Não, é enemy com Y, pô. Ah, caraca. O inglês esconde. Não, relaxou, mano. Por que não tá funcionando? Ah, porque eu não tô chamando, né? Ah, tem isso também. Declarar a função e não chamar é osso. E pra eu saber se isso aqui tá funcionando, eu vou subir um pouco esse limite, botar em 100. Vamos ver se já dá pra ver ele sumindo. Então... Perfeito, perfeito. Vou voltar para 600. E show de bola. O que eu vou fazer agora? Tem que fazer duas colisões, né? A colisão do tiro com o inimigo, depois do inimigo com a nave. Se o inimigo encostar na nave, em tese a gente tem que tomar dano. Então, vamos lá. Pra gente fazer isso, tem duas formas de colisão no phaser. E se alguma colisão é do grupo Físicas, né? Então, Physics. Tem esse Collider aqui. E tem também o Overlap. Esses são os dois chips. Na verdade, eu acho que deve ter vários, mas esses são os principais. Qual que é a diferença entre eles? O Collider é uma colisão com resultados, entre aspas, né? Então, vai colidir o inimigo com a nave e eles vão se empurrar. Como se fosse uma colisão elástica, física mesmo. Enquanto que o Overlap ele vai só detectar se os sprites
tiveram interseção. Não vai fazer nenhuma força contrária, lei de Newton, nada. Beleza? E é isso que a gente quer. Que é só se o tiro encostar no inimigo, o inimigo vai desaparecer, etc. E como que funciona essa função? Ela recebe alguns parâmetros. O primeiro é o... Enfim, as duas coisas que estão se encostando, que é o tiro, né? Então, Laser Shot Group. Cadê? Laser Shot. E também um grupo de inimigos. Então, enemies. E eu tenho que adicionar aqui o que vai acontecer quando eles encostarem. E vou usar aqui uma função de callback, que a gente vai definir lá embaixo, que vai ser a, sei lá, hit enemy. Que a gente já vai definir. E ela tem mais outros dois parâmetros que, por agora, a gente vai dar uma abstraída, mas que basicamente ela vai... são esses dois parâmetros aqui, ó, null e this. Que esse this é o contexto em que essa colisão está acontecendo, beleza? E o null é alguma outra coisa, process callback, enfim, não vai ser útil pra gente agora, beleza? Então vamos definir essa função aqui embaixo, hit enemy. E o que eu quero que aconteça quando eu atiro, quando um inimigo encontra o outro? Primeiro, antes de tudo, eu preciso receber esses inimigos que se encontraram. E essa função overlap ela é bem interessante, porque isso aqui que eu estou passando como dois primeiros parâmetros, ele redireciona para argumentos dessa função. Então, que eu posso receber eles aqui, como shot, aliás, laser shot e enemy. Então, eu já tenho acesso a eles, e eu tenho acesso ao que encostou e não ao grupo, tá? Então, esse laser shot não é o grupo, é aquilo que encostou. E o que eu quero que aconteça? Bom, eu quero que o tiro suma e que toque a animação de morte do alien, né? Então vamos primeiro sumir com um tiro. Então, this.lasershots. Vou usar uma funçãozinha aqui que, como agora eu tenho qual o tiro que vai sumir, vou usar essa função aqui, kill and hide. Antes, quando eu estava sumindo com as coisas aqui, eu não sabia qual que eu queria sumir, então eu tinha que passar por cada um. Aqui, eu sei exatamente qual tiro que eu quero sumir. Então, só jogar ele aqui. E aqui, essa função vai matar o objeto e vai esconder ele. Só que, né, para não lagar, eu posso simplesmente dar um this.lasershot. Aliás, lasershot.destroy. E também, aproveitando, acho que eu já vou até tirar ele do grupo de lasershots. Então, lasershots.remove lasershot. Beleza? Poderia fazer isso aqui também, inclusive, aqui. Só que... Aliás, não vou adicionar, não. Vou deixar assim por enquanto. Que é pra gente manter uma certa padronização, beleza? Então, vamos saber se isso aqui tá ok. Se eu atiro, o tiro já some, beleza? Agora eu preciso que toque a animação do alien. Então, enemy.play. Enemy dead, eu acho, né? Que eu coloquei. E eu preciso que o inimigo suma também. Deixa eu só ver o que acontece. Ele vai tocar a animação e vai continuar andando, né? Exatamente. Então eu preciso que ele... Duas coisas. Ele pare. Então, enemy.setVelocity. Aqui ele vai parar. E ele tem que meter o pé, né? Ele tem que sumir. Só que qual que é o problema? Se eu sumir com ele aqui, não vai dar nem tempo de tocar a animação. Então, eu preciso dar um jeito de esperar a animação tocar para depois sumir com ele. Para eu fazer isso, eu vou usar a biblioteca de tempo de novo do Phaser. This.time.addEvent. Beleza? E esse evento aqui vai ser uma função de callback que a gente vai fazer. Isso aqui é uma gambiarrinha também, não vou negar. Que a gente só está adicionando esse callback porque essa função de addEvent, ela tem essa propriedade aqui, que é o que a gente quer, que é a propriedade de delay. E aqui é o tempo que vai esperar. Posso botar, sei lá, 300 milissegundos, não sei quanto tempo demora para a animação tocar. E aqui a gente define nosso callback, também uma run function. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Aí. Vou tirar esse inimigo. Enemies. E enemy. E ele vai sumir. Beleza? Matheus. Então... No caso agora, eu tive uma dúvida aqui, cara. Fala.
Por que que você usa o mata e esconde e depois destrói o objeto? Uma função só não resolveria, não? Esse aqui? É. Então, podemos testar, vamos ver. Ah, também funcionaria, né? Faz sentido. Ok. Perfeito. Eu não sei por questões O quê? de performance, porque, tipo assim, eu não sei até que ponto você destruindo o objeto ele continua no grupo, né? Mas como a gente fez isso nos outros, então vamos manter esse padrão. Não, não, pode fazer desse jeito. Eu tava com dúvida mesmo. Dessa vez não era Isso. interação, não. A interação era com você. Era comigo, era comigo. Uma coisa que vocês podem estar percebendo é que às vezes o bicho, a animação sai bugada, não morre direito. Mas isso é coisa do phaser, que às vezes acontece, às vezes não, né? Porque, sei lá, às vezes o phaser tá lidando com muito sprite ao mesmo tempo e dá essa bugada. Eu acho que é porque ele espera a última animação acabar pra tocar a próxima, talvez. Ah, pode ser também. Então, ele tá no meio do GIF, né? Então, É, por aí. o GIF Caraca! Ó. perfeito. Se desse pra parar a última animação, talvez desse pra lidar com esse problema aí, né? Talvez é exatamente isso que seja interessante a gente fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Enemy.animes.stop. Tem isso? Deixa eu ver. Bom, acho que funcionou. Ah, mais ou menos. Enfim, isso é um bug. Tá aí um desafio para vocês tentarem resolver o bug depois, quando a gente disponibilizar o código. E, enfim, A re- funcionante. Hã? Não é comum nos livros de cálculo, pô. A resolução fica a cargo do leitor. A Aqui é prova. só resolução dos números ímpares. Perfeito. Tá, deixa eu tirar isso aqui, não sei o que isso faz, então não pode bugar. E aí, uma outra coisa que tem que fazer é aumentar o pontos ali, né? Antes de eu adicionar a colisão da nave, eu tenho que adicionar um ponto quando eu acerto o inimigo. Então, vamos fazer isso rapidinho, já que a gente tá nessa função. This point score, eu vou, sei lá, dar 10 pontos pra pessoa. Não lembro quantos que são, deixa eu ver. É 10 mesmo. Perfeito. Então, score aumenta 10, eu tenho que atualizar o texto. Score text, ponto set text. Vai receber points. This point score. Perfeito. Vamos ver se está funcionante. Beleza. Tá atualizando o score. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar a colisão da nave com o bicho, para a nave tomar um dano e perder uma vida. Para isso, vamos adicionar o overlap da mesma forma. Então, vou simplesmente fazer um copy sinistro aqui. E em vez de laser shots, vou colocar spacecraft. Spacecraft. E aqui eu vou colocar hit, sei lá, spacecraft. Mesmo contexto, mesmo processo. E eu vou definir essa função, hit spacecraft, vai receber... Como a minha nave está declarada aqui nessa variável de spacecraft, então eu vou declarar aqui, mas eu não precisaria. Na verdade eu preciso, né, porque senão a ordem fica diferente. Então, vamos lá. O que eu preciso que aconteça quando o inimigo encontra com a nave? Bom, primeiro eu preciso deletar o inimigo. Então, eu não vou fazer animação de deletar, não. Só destruir ele mesmo. E eu preciso diminuir uma vida, então this.lives menos, this.lives text, set text. Aqui como é que era? Era HP, this.lives de 3, né? Beleza, então já tá tomando dano. Só que no momento a nave tá engolindo os bichos, né? Tem uma animaçãozinha que eu acho que ela fica vermelha quando ela tá mudando, né? Deixa eu ver. Ela fica vermelhinha para dar uma resposta pro usuário. Pra gente fazer isso, a gente pode adicionar um tint, que é tipo pra tingir a nave.
E para eu fazer isso, só conferir... Beleza, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar minha nave aqui. Ai, fiz craft. Fiz craft. E eu posso simplesmente fazer assim, ó. Meu Deus, não sei escrever. Set tint. Oh, caramba. Set tint. E aqui o valor é em hexadecimal, então, como é hexadecimal, tem 3 valores, red, green e blue. E se eu preciso de red, então aqui vai ser completo. Ai. O green vai ser 0. E o blue também vai ser 0. Só aumentar isso aqui. Se eu atualizar... Bom, ela já fica vermelha, só que ela fica vermelha para sempre. Então, vamos mudar isso. Fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. This.time.addEvent. Primeira coisa que ele recebe é o delay. Então, meu Deus. Hackeada ao vivo? Era só que me faltava. Enfim. Colocar um delay de, acho que meio segundo é suficiente. E callback vai ser o spacecraft.clearTint. Vamos ver. Ele tá mudando e volta. Perfeito. Obviamente ele tá com vida negativa. Não é o ideal. Então vamos mudar isso. Uma coisa que a gente pode fazer também é adicionar moeda. Só que como a gente tá um pouco sem tempo, eu vou pular essa parte para deixar vocês verem depois. Eu ainda quero mostrar outra cena para vocês, com botões e tal. Fala aí. Não, você vai falar que fica a cargo do leitor. Perfeito. Vou falar isso sempre agora. É muito bom, velho. Tá. Então... vamos adicionar a transição, porque em tese, quando a minha vida chega a 0, eu preciso ir para outra tela, né? Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada aqui. Acho que não. Vamos lá, para eu lidar com outra tela, eu vou fazer o seguinte, vou dar um pause aqui nessa tela que a gente está desenvolvendo e vou adicionar uma outra nova. Lembrando que esse template aqui de tela era para ter copiado, né? Vou só copiar para baixo. Aliás, vamos fazer do 0 com vocês. Yes. Eu mando aqui no Discord rapidinho, pô. Eu acho que você já mandou, né? Não, mas eu mando pra você não. copiar e colar aí, pô. Me manda no privado só pra se caso eu tenha feito alguma coisa errada. Perfeito. Mas o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que importar o phaser. Então, importei. Maiúsculo. E agora tem que exportar a classe. Putz, isso aqui eu não vou lembrar. Aqui. Ela é uma classe que estende phaser.sim, né? Não. Eu tenho que dar o nome da classe, game over, extends, phaser.sim. Perfeito? E aí agora eu coloco aqui as coisas básicas de uma classe, e aí é PO, né? Programação orientada a objeto, que é um construtor. E as funções de preload, de create e update. Eu fiz muito errado isso aqui, deixa eu ver. Mano, eu acho que tá perfeito, mano. Aqui não tem nada não? Não, tem só isso aqui, ó. Vou conferir. Que é o nome da cena. Perfeito. Beleza? Mas de resto, eu acho que é isso aí. Isso aqui é maiúsculo. Agora vamos ver se essa cena tá sendo carregada. Para eu fazer isso, eu preciso só mudar aqui, ó. Em vez de game, vou colocar... Tem que importar, né? Import game over from games game over.js. Acho que não precisa desse JS no final. E se eu colocar aqui... Bom, não tem nada na tela, né? Vamos botar aqui um... Coloca o fundo. Exatamente. This.load image background .stc assets img
barra galaxy.png. E aqui eu adiciono this.addImage. Acho que era 00, não lembro. Não, botei no meio da tela. Perfeito. Então, 200 por 300. Background. Background. Calma aí, o que eu fiz de errado? Ah, preciso colocar o tamanho, porque ele é tile sprite, né? Verdade. Então, aqui é 400 por 600. E ainda tem alguma coisa que É sou... porque tá como imagem. Meu Deus do céu. Eita. Deixa eu ver. Qual o erro? Not found. Assets img galaxy.png. Sobe aí, Matheus. Sobe lá essa... Não, o game. Sobe o game lá pra cima. Faltou o .js no phaser ali, eu acho. Putz, perfeito. Caraca, erro Clínico. clínico. Olho Exatamente. clínico. Então, realmente precisava. Beleza, então já temos a nossa nova tela. E essa tela aqui vai ser tela de Game Over. Se vocês verem aqui, ela é um pouco mais elaborada. Vou morrer aqui para mostrar. Ela é um pouco mais elaborada, tem essa fonte diferente, os botões. Eu vou fazer um pouco mais simples, só com um botão e o texto, por causa do nosso tempo. Então vamos lá. Primeiro eu vou adicionar um botão. Botão não, um texto. Com o nosso... um Game Over. Game Over basicão aqui. Tem que fazer a posição dele. Vou botar, sei lá, 100. Deixa eu ver como fica. Fica ok. Beleza. E agora tem que colocar esse textinho aqui de Your Score. E isso aqui, essa informação aqui da pontuação, tem que vir da cena anterior. Então, isso é interessante a gente trabalhar. E vamos lá. Vou adicionar aqui desse ponto add text. Na verdade, deixa eu só ver uma coisinha aqui, que talvez seja interessante eu fazer isso de outra forma. Não, pode ser assim. Eu vou adicionar a mesma coisa, só que um pouquinho mais para baixo, então uns 200. Fazer a nossa crase novamente. Your score was... E aqui entra... A gente quer... This.score. Vou carregar o score aqui igual a gente tinha feito antes, this.score. Só que aqui a diferença é o seguinte. Tem uma diferença bem sutil. Que como essa informação, esse data, vem de fora, então minha função init, ela já vai estar naturalmente com alguma informação. Vou dar o nome de data. E essa data vai ter, entre várias coisas, o nosso campo de score, que eu vou estar definindo aqui, da função game. Então, vou acessar ele aqui por data.score. Já vocês vão ver isso aqui em ação. Por enquanto vai dar undefined, porque eu não passei a coisa de uma cena para outra. Mas, basicamente, isso. Antes, deixa eu só adicionar... Vamos só ver se esse botão tá funcionando, se esse aqui tá funcionando. Vou carregar as duas cenas e vou adicionar aqui o seguinte. Quando a vida... Aqui. If this.lives for 0... eu preciso que o phaser pare. Ponto stop. Ele pare essa cena aqui, que é de game. E dei um start na cena de game over. Lembrando que esses nomes aqui são os nomes que eu defino aqui, ó. Nesse campo de super aqui, beleza? Que é... Enfim, ele tá pegando da classe Pi, etc. Beleza, então ele vai... Quando eu chegar de 0 vidas, ele vai parar aqui e começar essa. Vamos fazer isso. Deixa eu só voltar a tela de game aqui. E aqui, vou deixar as duas, porque como eu vou usar as duas precisam estar declaradas aqui. Vamos ver se está funcionando.
Ah, eu esqueci de passar, né? Preciso passar aqui como data. Core, receber this.score. Já até deu errado ali. Beleza? Então, se eu morrer... o score... Ah, eu esqueci de fazer um score, né? Deixa eu atirar um em algum bicho aqui. Pra ver se tá salvando. Beleza. Se eu morrer, e ele salva o meu score do jeito que a gente precisa. Perfeito. Beleza? Então é assim que a gente passa informação de uma tela para outra. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou tirar isso aqui. Vamos fazer um botão. Se vocês ainda não viram como faz um botão. Para voltar para a tela inicial. Para a tela de jogo, né, no caso. Vamos vir aqui. Aqui. E aqui no Create, vou criar aqui uma imagem. Deixa eu pegar a imagem do botão aqui bem rapidinho. Eu acho que é isso aqui. Matheus, centraliza o texto, Matheus, por favor. Estou passando mal. Calma aí. Ai, não é essa aqui não, mas vai ser. É o texto, você fala? É, pelo amor de Deus. Cara, como é por posição, não sei se tem como. Deixa eu... Tá Posso fazer um correto, né? gambiarra aqui, ó. Não, coloca 200. É, É, ele porque... começa aqui. Ah, não, Posso mano, deixa colocar... pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu tenho que mudar a origem do negócio, não tem como mudar a origem do texto, não. Tem sim, set origin, eu acho que é isso. Vou colocar 00. Ou não. 1005 não vai no meio? Hum... Enfim, não sei. Não, tudo bem, tudo bem. Não, é no X, eu acho que ele quis dizer. Aham, sim. Ah, tá, entendi. É. Aqui, né? Isso, aí você coloca no meio da tela ali o... Aqui, 200, fazer a mesma coisa com você. Ponto 7 origin. Pronto. Aí é. Perfeito. Show? Muito obrigado. Então, vamos adicionar o botão Z. Esse botãozinho aqui. Na verdade não é isso, né? É outro. Só que eu não sei o nome dele aqui. Tô com preguiça de procurar. Então, enfim. Vamos adicionar, primeiro carregar a imagem dele. This.load. This.load image. Back. É o botão de voltar. Barra assets. Barra img. Barra... Vou copiar esse nome aqui. Pá. Ponto .png, beleza? Aí this.add image. Vou colocar no centrão também, 200. Aqui um pouco para baixo, né? 400 talvez. E o back, set origin, 0.50. Tá um pouco enorme. Aqui o 0.5. Perfeito. E agora vamos adicionar a função de para eu clicar em si no botão, né? Então, o que eu posso fazer primeiro, antes de tudo, é tornar isso aqui interativo com set interactive. Eu consigo clicar e o Phaser vai gerar uma resposta para mim. E eu vou colocar isso aqui numa variável. This.back. Já que isso aqui é uma palavra reservada, back button, para ter certeza. Aqui tá um pouco desorganizado, pode ficar assim para ficar um pouquinho mais legível. E aqui eu vou fazer uma leitura de eventos, porque como é JavaScript, então a gente pode usar eventos aqui normalmente. Então, coloco o método on, que aqui eu coloco um evento tipo pointer down, que é quando o mouse clica. E aqui uma run function novamente. E o que eu quero que aconteça quando eu clico aqui? Primeiro eu quero que essa cena pare, então game over pare. This.scene start game. Beleza? Então se eu clico aqui, calma aí. Deixa
Deixa eu ver no console o que deu. Back buttons not defined. Desse ponto back button. Beleza, já tá indo pra cena do game, só que como a gente tirou, então deixa eu adicionar ela de volta aqui. Vamos lá, se eu morrer, testar o score também. Se eu morrer, aparece meu score, bonitinho, game over, se eu portar pra voltar, reseta a vida, ponto tudo. E tá funcionante. Tempo recorde, hein? 11:01. Aí, 2 horinhas, pô. O Conseguimos. pessoal tem 3 semanas, dá pra fazer um jogo. O quê? Perfeito, pô. É, pelo amor de Deus. Caraca, agora eu tô impressionado. Acabou 11 horas certinho. Já tá, Saiu, hein? já tá podendo almoçar? Perfeito. Aqui, vale ressaltar que a gente omitiu muitas funcionalidades do jogo original. Tipo a função de pause, apertar esse aqui não acontece nada. Mas é bem muito mais elaborado o jogo aqui. E aí vocês podem ir lá dar uma olhada, se inspirar, enfim. É pra Usem e abusem. poupar o sábado de vocês, entendeu, gente? Exatamente. A ideia desse workshop aqui era mais pra ajudar vocês, pegar na mão de vocês e dar uma... tirar qualquer dúvida também. E como cereja do bolo, vocês já podem jogar em tempo real esse jogo através da hospedagem que a gente tem. Deixa eu só ver se eu acho o link aqui. Aqui. Então, vou colocar aqui o jogo para vocês darem uma olhada. Ele tá um pouco lagado lá no GitHub Pages, porque é o GitHub Pages. Então, o Phaser não roda muito bem lá, mas já dá para vocês terem uma ideia. E antes da gente terminar, queria só passar novamente pelos recados que a gente comentou no começo. Então, primeiro de tudo, as datas. O período de envio dos jogos começa no dia 13 de março, que é mais precisamente semana que vem, beleza? Então, sem ser essa agora, que vai começar agora a outra. E vocês vão ter até sexta-feira dessa semana do dia 13, ou seja, sexta-feira dia 17, para entregar. Novamente, você enviar o jogo no site, não tem como desenviar, não tem como editar, então toma muito cuidado na hora de enviar. Outra com relação à data também, logo depois que vocês enviarem no dia 17, na semana seguinte, do dia 20 de março, a gente já vai estar fazendo as avaliações e divulgando. Só relembrando aí, o tema já está liberado, o vídeo e tudo está nas redes sociais, no caso o Instagram, e também vou colocar um link aqui no Discord, se já não tiver. E, no mais, eu acho que a gente está bem. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode se pronunciar agora e não cale-se para sempre, pode falar depois, que a gente ajuda, beleza? Deixa eu só parar de compartilhar a tela. Inclusive, ele falou pra não calar para sempre. Gostaria de lembrá-los que tem um canal dúvidas ali no servidor, com uma Isso. interrogaçãozinha bem bonitinha. Vocês podem mandar dúvidas a qualquer momento. 24/7. A gente não promete responder na hora, mas vai estar respondido em algum momento. Em algum momento. Entre 4 de março e o dia 16. Perfeito. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo, tanto os participantes quanto o pessoal da staff. Vim aqui agradecer todo mundo. Também agradecer o nosso querido Moraes, JV Moraes. Obrigado, pelo comentário. obrigado. Pô, não, só queria dizer que aulão, mano. Caraca. Eu vou... Vocês mandaram bem mesmo. Foi legal. Ah, que Valeu, bom. valeu, mano. Show. E a gente vai estar disponibilizando tanto o código disso aqui, como a gravação. Então, se algum amigo seu que você conhece não pôde assistir hoje, manda o vídeo pra ele botar em dia, beleza? Valeu. O vídeo vai estar lá no YouTube? Então, como que eu pretendo fazer? A gente vai upar no YouTube e mandar o link aqui. Show. Que Aí vocês vão saber. provavelmente o vídeo vai ficar como não listado, né, Matheus? Provavelmente. Mas vocês vão ter o acesso aqui pelo link. Tranquilo, pessoal? Valeu. Tranquilo. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Bom almoço, boa tarde, bom fim de semana. E vejo vocês na próxima. Valeu, galera.
Mandou aí pra vocês Falou, botarem, tchau, João. tchau.